Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Fari. No Espaço Livre de hoje nós vamos falar sobre as eleições do Conselho Tutelar. Eu tenho aqui comigo a Angélica Goulart, que é presidente do CMDCA, e a Bárbara Costa, que é gestora da assistência social do município. Sejam bem-vindas, obrigada pela presença. Obrigada, a gente agradece a oportunidade. Para a gente começar, eu queria perguntar para vocês um pouco qual que foi a função de vocês, qual o conhecimento quanto a essas eleições, quanto ao Conselho Tutelar? Então, a eleição do Conselho Tutelar, ela é de 4 em 4 anos, né? E ela é chamada pelo Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes, né? E esse ano é ano de eleição. Então, o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, ele editou uma resolução ano passado, no finalzinho do ano passado, dando os critérios para a eleição, e logo no começo do ano a gente já começou, junto ao Conselho, a dar andamento no processo eleitoral. Quantas vagas existem, tanto para efetivo quanto para suplente? São 5 vagas. 5 vagas para efetivos e o restante fica como suplente. Perfeito. E quem que são os candidatos desse ano? Sinomar Donizete Sinorete, Rita Marinello, Silmara de Campos Silva, Liamara Costa Migliorini, Ellen Daiane Oliveira Correia, Patrícia Giovana Rocha de Lima, Suzete Aparecida Galvão de Lima, Juliana da Rocha Miguel, Eduardo Aparecido Farias, Pedro Pauline do Carmo, Alice Maria Bernardo, Tamires Secondo Couto, Natália Aparecida de Abreu, Paulo César Lopes, Márcia Karine Gomes, José Luiz Rosa Lopes. Perfeito. Esses nomes, essa lista, ela está em ordem aleatória, não tem nenhuma ordem de votação, ainda nem de inscrições, né? É uma ordem aleatória. E também está tendo as votações, vai acontecer as votações em Inconfidentes. Então, todas as informações que nós trouxemos aqui quanto à função de um conselheiro, ela também se aplica ao Conselho de Inconfidentes, correto? Correto. Perfeito. Então, explica pra gente qual que é a função e o dever do conselheiro tutelar. Então, eu trouxe aqui, se for possível fazer a leitura, né? Não, a gente tem a Lei da Política da Criança e do Adolescente, que é a Lei 2.525 de 2013 e posterior alterações, né? E nessa normativa, ela elenca, né, as funções do Conselho, as atribuições do Conselho. Então, segundo a lei da política, essa lei municipal ela tem que estar em harmonia com as resoluções do CONANDA e com o Estatuto da Criança, né? É a atribuição do Conselho, atender crianças e adolescentes com seus direitos violados, de acordo com o previsto no artigo 98, 105 do Estatuto da Criança e Adolescente, atender e aconselhar os pais ou responsáveis aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1 a 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar os serviços públicos na área de saúde, educação, serviços, trabalho, previdência e segurança pública, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, encaminhar ao Ministério Público notícias de fatos que constituem infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e adolescente, encaminhar às autoridades judiciárias os casos de sua competência, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre essas previstas no artigo 101, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para adolescente autor de ato infracional, expedir notificações, requisitar documentos, representar ao Ministério Público para efeito de ações de perda ou suspensão do poder familiar, representar em nome da pessoa e da família contra violações dos direitos previsto no artigo 220 da Constituição Federal e assessorar o Poder Executivo na elaboração de propostas orçamentárias para o atendimento de crianças e adolescentes.
Então, todas essas atribuições, elas estão em harmonia com as legislações federais. Perfeito. E quais que são os requisitos que foram exigidos para que essas pessoas pudessem disputar a eleição? A princípio, nós, em harmonia com o CONANDA, o CONANDA editou uma resolução no final do ano passado, orientando todos os requisitos. Entre os requisitos estaria uma experiência de 6 meses, uma experiência na área da infância, né? E o município optou por colocar, além dos requisitos normais, esse requisito de estar com uma experiência, e definimos 6 meses. Tem município que define 3 anos, aí vai do município. Mas como a nossa lei não havia sido modificada em harmonia com a resolução do CONANDA por conta do tempo, que foi muito em cima, então o Ministério Público recomendou que se retirasse desse pleito essa exigência e deixasse para o próximo pleito. Então, ficou os requisitos normais, que está na nossa legislação, que já está modificada também, né? Que é a idoneidade moral, idade superior a 21 anos, residência fixa há pelo menos 2 anos comprovada no município, ensino médio completo, estar em gozo dos direitos políticos, né, e militares, e o certificado de aprovação na prova que eles realizaram. Quanto tempo que dura esse mandato e a quem o conselheiro responde? Quem é que paga o conselheiro? Então, esse mandato 4 anos de mandato, e quem paga os recursos são a própria prefeitura. O município ele arca. O município ele arca com toda a estrutura do conselho. Acho que vai ter que gravar de novo. Desde a folha de pagamento até todo o custeio, equipamentos, tudo que eles precisam, é o município que arca. Perfeito. E vamos falar um pouquinho agora sobre as eleições. Quais que são essas etapas? Então, as etapas, né, começou com a inscrição, né, que cada candidato fez suas inscrições, munido de seus documentos necessários. E também a prova, né, que foi feita lá na Fundação Rufo Bernardes. E agora a própria etapa é a eleição, que acontecerá no dia 1º, né, de outubro de 2023. Então, as etapas são eliminatórias, né? A princípio, nós tivemos 30 inscrições, né? Até o município surpreendeu com essas inscrições, porque teve municípios que não tiveram nem o mínimo para se inscrever. O processo de inscrição, eles têm que apresentar toda a documentação, lacrar o envelope, e aí a comissão do conselho abre esses envelopes para ver se está toda a documentação. A princípio, nós tivemos alguns indeferimentos na parte de inscrições, abriu-se prazo para recurso, e aí os interessados apresentaram seus recursos, outros não apresentaram, né? E uma parte já foi eliminada ali no processo de inscrição. Aí a prova, nós tivemos algumas, foram 18 que fizeram a prova, um foi reprovado, houve uma pessoa que chegou atrasada, não pôde realizar a prova, e teve outras que não compareceram na prova. E depois ficaram 17 candidatos aptos a concorrer à eleição, mas houve a desistência de um candidato. E entre esses candidatos, todos estão concorrendo? Existe chance de ter aí mais algum tipo de eliminação? Não, agora todos estão concorrendo. E para quem tem o interesse em votar, aonde que vai ser essa votação? Qual o local? Então, a votação, né, vai ser na Escola Estadual Francisco Ribeiro da Fonseca, antiga escola normal. Vai ser das 8 da manhã às 17 horas, no dia 1º de outubro de 2023. Quem vai poder votar? Então, o eleitor do município de Ouro Fino que estiver com seu título, né, regularizado até 90 dias antes da eleição. Perfeito. Tem idade mínima para quem pode fazer essa votação? É a idade normal de um processo eleitoral, porque é um processo eleitoral como qualquer outro. Esse ano vai ser unificado no Brasil todo,
Então, todos os municípios estarão escolhendo os membros do conselho. Sim, e uma diferença esse ano é que nós temos a urna eletrônica. Sim. Como que foi esse processo, né, de adaptação para essa nova forma de votação? Então, nós recebemos do TRE, né, um ofício, um e-mail, né, convidando o município a aderir às urnas eletrônicas. Como a gente entende que as urnas eletrônicas, elas favorecem a rapidez do processo, então nós fomos aderindo todos os trâmites, né? Foi um processo até longo, porque o TRE solicitava documentação, a gente foi apresentando, né? E aí deu tudo certo. Então, agora, sábado, nós estaremos realizando o treinamento dos mesários com as urnas, para que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. No dia 1º, estarmos realizando a votação na urna. Para quem quiser saber mais sobre esses candidatos, onde que pode encontrar? Tem algum lugar de pesquisa? Tem. Nós temos o site da prefeitura, a pessoa pode entrar lá no site, tem todo o processo que foi realizado, desde o edital, a todas as normativas, os candidatos, a lista de candidatos, temos um cronograma de eventos. Entra no site da prefeitura, na aba Conselhos, dentro da aba Conselhos, tem Conselho da Criança e do Adolescente. Aí lá dentro do Conselho da Criança tem todos os documentos, os relatórios, as resoluções fixadas ali para a pessoa consultar. E para as pessoas que vão votar nesse próximo dia 1º, tem alguma forma de transporte? Vocês oferecem esse recurso? Então, nós vamos oferecer o transporte às áreas rurais, né, no período da manhã, das 7, saídas em torno das 7, 7h30, com retorno às 11 horas. E esse itinerário ele vai ser publicado em algum lugar? Nós estaremos anunciando essa semana o itinerário. Então, para as pessoas aí, elas já sabem quem são os candidatos, onde ir votar, quando ir votar, como que vai funcionar essa votação? Ela vai ser uma votação como outra qualquer, ela tem que estar de posse, né, do seu título de eleitor, um documento com foto de identificação, seja o RG ou a carteira de habilitação, né? E se ela não tiver o título, é importante que ela baixe o e-título, tá? E leve no aplicativo. Bom, quem participou das eleições anteriores já entende esse processo, é a mesma coisa, não tem mudança nenhuma. Tem algumas diferenças, né? O processo anterior foi até meio-dia só, né? Foram urnas de papel, né? Urnas for cédula impressa. A diferença é que esse ano é unificado no país todo e segue os trâmites de uma eleição normal. Então, das 8 às 17 horas vai estar aberto e o voto é facultativo, né? Vota quem quiser, não é obrigatório, mas a gente convida todos a participar, já que é muito importante que a sociedade participe da proteção, do sistema de garantia de proteção às nossas crianças e adolescentes, que serão cidadãos amanhã, né? Então é importante essa participação popular para garantir isso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Após a votação do dia 1º, quando que vai sair o resultado e quando que começa esse mandato? Então, o resultado, eu acredito que seja no mesmo dia. Com as urnas eletrônicas é muito mais rápido, o resultado sai muito, né, quase que após a eleição, uns 20 minutos depois, eu acredito que a gente vai estar com os resultados prontos. Eles vão tomar posse em janeiro, né? Aí vão passar por um treinamento e aí já começam a atuar. Perfeito. Eu queria deixar esse momento aberto para vocês, se vocês quiserem aí convidar as pessoas a participarem dessa votação, a irem votar, escolher seus candidatos, fiquem à vontade. Então, como eu já havia dito, né, eu convido toda a população de Ouro Fino a participar desse pleito, desse importante evento no nosso município e no Brasil todo, porque o Conselho Tutelar, ele é um trabalho muito sério, né? A gente está lidando com vidas, com famílias, e é necessário que a população participe,
porque quando a gente participa, a gente tem a prerrogativa de cobrar, né? E se a gente não participa, fica difícil. A gente pode cobrar, mas a gente não está por dentro. Então, o Conselho Tutelar, ele trabalha muito, ele é muito importante para o sistema de garantia de direitos, para efetivar os direitos e a proteção das crianças, que é importante a gente deixar claro que o Conselho ele não é um poder de polícia, ele é um poder de proteção, né? A intenção dele é proteger e encaminhar para os órgãos que vai auxiliar nessa proteção, que é o sistema de garantia. É o Ministério Público, a Vara da Infância, a Assistência Social e as demais políticas públicas. Então, é um pleito importante, participem, escolham seus candidatos e venha participar com a gente desse processo eleitoral. Então, né, eu também peço, né, para que todos odofinenses conscientizem bem de que o Conselho Tutelar é um órgão muito importante, principalmente para a vara, né, das crianças e do adolescente, que todos votem, né, venham votar, participem bastante, veja seus candidatos preferidos e a gente conta com todos vocês. Perfeito, muito obrigada pela presença. A gente que agradece. A gente que agradece, o espaço. Né? Então, reforça pra gente quando que vai ser a votação, horário e local, para o pessoal ficar bem atento. Vai ser dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas. Escola normal, Escola Estadual Francisco Ribeiro da Fonseca. E como, né, deverá, né, levar o título de eleitor, né, a pessoa que for votar, ou um documento com foto. Perfeito. Muito obrigada novamente. O Espaço Livre vai ficando por aqui. Acompanhe as programações da Rádio Difusora 94.1.